Nós, domingo passado, conversamos a respeito do capítulo 6, que fala a respeito da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Então, hoje nós vamos continuar esse tema. Relembrando o capítulo 6, parágrafo 1, ele diz assim, vocês estão aí vendo a projeção, né? Eu vou ler a primeira parte, depois na parte grifada embaixo, vocês vão ler comigo, tá? Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comerem o fruto proibido. Vamos juntos. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Amém. Como nós falamos, nós estamos numa sequência e de fato, graças a Deus por isso, já hoje é nosso 18º encontro, né? Nossa 18ª aula falando sobre a confissão de fé. E algumas coisas nós já vimos e falamos a respeito desse Deus, que é Deus de decretos, Deus que planejou todas as coisas, não fez de maneira, digamos assim, ao acaso, mas decretou todas as coisas. E isso é importante para nós entendermos. Depois aconteceu o processo da criação, Deus cria todas as coisas. E depois também falamos a respeito desse Deus que governa e age, intervém por meio da sua, o quê? Qual é o capítulo que nós estudamos sobre a confissão de fé que fala sobre isso? A providência. A providência de Deus sustenta, governa, dirige todas as coisas. E agora nós chegamos então no capítulo 6, que fala a respeito da queda, do pecado e desse contexto todo. E observem, nós domingo passado, né? A gente falou aqui a respeito desses aspectos, e uma das perguntas que foi feita, uma ótima pergunta da nossa irmã, a Pamela, a respeito, por quê, né, dessa questão da queda do homem. Como é que se dá? Deus permitiu, por que permitiu, né? Nós tivemos essa indagação tão boa da nossa irmã Pamela. E hoje nós vamos ver mais detalhes a respeito disso. Olha só o que diz o texto da confissão. Eu pergunto para os irmãos, Deus permitiu a queda? Sim. E também diz que ele não só permitiu, como ele fez o que mais? Qual que é a palavra que está aí, meus irmãos? Determinou a queda. Esse é o ponto para nós nessa manhã. Nós vamos ver a respeito por que ele fez isso, né? Nós temos a palavra de Deus para nos orientar. Então, a palavra de Deus, as Escrituras, ela vai ser o norte para nós respondermos essa questão. Porque não é uma questão que eu busco naquilo que eu penso, do que eu acho, mas aquilo que a palavra, as Escrituras nos apresentam. Essa é a resposta que nós temos daquilo que Deus fez e continua fazendo. Agora, o decreto foi estabelecido e ele acontece. Todas as coisas estão determinadas pelo Senhor. Coisas que são boas e aos olhos dos homens, tem hora, coisas que não são boas. Mas a queda, ela mostra algo. Não só foi determinada, como também foi feita para quem? Glória desse Deus, a glória desse Deus todo-poderoso e soberano. Muito bem, então vamos caminhar. Deus decretou a queda para a sua glória. A Bíblia nos ensina que Deus fará com que tudo concorra para a sua própria glória. Mesmo o pecado, Deus o tem permitido para esse fim. Com a queda, não foi diferente. Ele a usou para glorificar seu próprio nome através da revelação da sua o quê? Misericórdia em Jesus Cristo. Então vamos ler os textos bíblicos. Romanos 11, 32. A gente vai folhear bastante textos bíblicos. Pega a sua Bíblia aí para você manusear. Aqui
versículo 32. Romanos 11, 32. Vamos ler juntos? Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim... Vamos ler mais forte juntos, vamos lá? Porque Deus encerrou todos a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Um ponto importantíssimo nós observarmos. A queda, ela estava no decreto de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Mas quando acontece a queda, nós já falamos isso e repetimos, essa característica, esse atributo de Deus antes não conhecido, porque Deus fez o homem e criou o homem perfeito. O homem não tropeçava, o homem não entristecia Deus, ele não pecava contra Deus e andava perfeito. Então, como é que ele poderia conhecer a misericórdia de Deus? Por meio da queda. Quando o homem cai, o homem, pela sua responsabilidade, assume pecar. Não é Deus o autor do mal, do pecado, mas sim o homem, por meio da responsabilidade que Deus deu a Adão. Deus deu a lei para Adão e Eva? Sim ou não? Ele disse o que para eles? Não comam da árvore do fruto da vida. Oi? Não, do conhecimento do bem e do mal. Quando ele diz isso, o que ele está estabelecendo? Uma lei, um padrão. E se o homem e a mulher, o casal, desobedecessem, eles seriam então aqueles que colheriam as consequências do seu pecado, da sua rebelião. Quem foi lá o agente que tentou e por meio da sua astúcia seduziu Adão e Eva? Quem foi? A serpente por meio de Satanás. E quando isso aconteceu, aquilo que a proposta que a serpente estava apresentando era algo que ela desejou, mas que ela, no caso o diabo, jamais conquistou. Mas ele tentou apresentar essa proposta, e essa proposta foi aceita tanto pela mulher como pelo homem. E os dois, o casal, eles estão agora de maneira que a queda, ela acontece por responsabilidade do homem, do ser humano, mas claro, de maneira que Deus não foi surpreendido. Esse é um ponto importante para nós, né? Muito bem, abra aí Romanos 5, 20 e 21. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. A lei veio para que aumentasse o quê? Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda o quê? A graça. Agora o 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Perceba que essa relação é o homem, quando ele recebe a ordem de Deus, a lei de Deus, o homem, ele quebra a lei de Deus. Foi estabelecido a lei, e o homem quebra a lei. É interessante essa questão da lei, porque a lei, em vários textos, aponta para qual propósito ela nos foi dada. Tem uma história que o homem tinha um hotel todo de vidro na beira da rodovia. E ele teve esse hotel por muitos anos, e quando construiu, deixou prontinho, estava todo de vidro. Aí um certo gerente, depois de algum tempo, falou assim para o dono: o senhor nunca pensou o quanto que é perigoso fazer um hotel desse à beira da rodovia aqui, todo de vidro? É um perigo alguém jogar uma pedra, fazer um mal, quebrar, estilhaçar. O hotel já estava lá há uns 5, 10 anos. No outro dia, o homem foi lá e pendurou uma placa bem grande: proibido jogar pedras. Todo mundo que passava agora era o quê? Tentado a jogar uma pedra. Logo encontraram um corajoso e quebraram, estilhaçaram a
o vidro daquele hotel. É um exemplo, uma ilustração boba, para você entender que a lei, ela desperta em nós essa relação de, agora eu vou então burlá-la. Ela desperta a natureza que agora, por meio da queda, foi colocada de maneira que o homem recebeu essa natureza por causa do seu pecado. Muito bem, Gálatas 3:22. Quem pode ler para me ajudar aí? Gálatas 3:22. Muito bem. Então a palavra de Deus deixa bem claro que na queda, a relação onde o homem agora, ele está condenado pelo seu pecado, mas esse pecado, essa condição não surpreendeu Deus. Deus tinha o controle e estava no controle, e de maneira que mesmo a serpente invadindo o jardim, nós falamos domingo passado, qual era um dos papéis de Adão, da sua esposa Eva? Era fazer o que com o jardim? Cultivar. Qual a outra palavra que nós vemos? Guardar. Deus disse assim: vocês vão guardar este jardim. Ele só faltou contar, porque vai entrar uma serpente. Deus estava totalmente direcionando aquele casal para que estivessem atentos. Eles deveriam, o papel deles, guardar o jardim. E o que aconteceu? Eles caíram. O pecado foi cometido pelos nossos pais. Muito bem. A primeira grande ironia é que o Criador utilizou da malícia, astúcia. O diabo é astuto? Sim. Ele fez uma proposta tentadora. Ele falou: olha, vocês serão, e como Deus serão. Algo que despertou essa cobiça no homem, no ser humano. E o que aconteceu? Parecia que Satanás, com a sua malícia, a sua esperteza, estava saindo, digamos, vencedor. Havia triunfado sobre o plano de Deus. E olha que interessante. Deus, na verdade, por meio da sua profunda riqueza de sabedoria e conhecimento, ele envergonha a serpente, ela é envergonhada, o diabo é envergonhado, e nós podemos ver aqui em Romanos 11:33. Quem lembra desse versículo? Coloca para nós aqui na projeção, para nós lermos rapidamente. Vamos lá, Romanos 11:33. Vamos ler juntos? Cadê o 33? Ó, profundidade, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Deus, de maneira graciosa, amorosa e poderosa, ele não deixa que a serpente, que o diabo, frustre os planos de Deus. Pelo contrário, essa ação do maligno, ele foi um meio para que Deus pudesse revelar as suas misericórdias. Esse é o ponto central. Quando alguém te perguntar, olha, o que a gente pode dizer que por meio da queda, Deus não foi surpreendido. E nós podemos conhecer os atributos de Deus mais próximos de nós, como misericórdia. A misericórdia, a sua graça, o seu amor. Tudo isso nós podemos conhecer por meio da queda. Quando o homem foi rebelde contra Deus, e mesmo assim o Senhor o cercou com os seus atributos tão maravilhosos. Muito bem, vamos hoje, o foco nosso hoje é o capítulo 6, parágrafo 2 e 3. Então está inclusive em sequência aqui para nós lermos. Então, amados irmãos, nós vamos falar a respeito dessas consequências que a queda trouxe para Adão, para a sua mulher Eva. Ainda que Satanás tenha prometido ganhos por meio do pecado, os nossos pais colheram as consequências, rebelião contra Deus, e isso implicou em grandes perdas. Gênesis 3:7, vamos lá. Gênesis 3:7. Amados irmãos, eles eram deficientes visuais?
Então nós não estamos falando a respeito só de enxergar uma árvore, discernir um animal. Eles estão aqui literalmente tendo seus olhos abertos, de maneira que agora eles têm discernimento daquilo que eles são e do que Deus é. Qual foi a primeira atitude de Adão? Qual foi a primeira atitude de Eva quando eles, depois de fizeram ali uma tentativa de roupas para si, quando Deus foi confrontá-los, o que eles fizeram? Se esconderam. Por quê? Porque agora eles não estão mais na condição de perfeitos. Eles tinham consciência agora que a sua natureza, ela é outra, ela foi corrompida. E ele perdeu a condição de natureza perfeita, natureza dada por Deus, e que havia uma relação com esse Deus santo. Agora o homem toma conhecimento. Olha que interessante, por meio do pecado, ele toma conhecimento, e a partir do momento que olha um para o outro, é um casal, eles começaram a, vamos fazer roupas para nós. A partir dali a moral daquele casal está abalada, ela está corrompida. E há aqui então uma relação da consequência. Eles desejavam autonomia, colheram, mas não a autonomia que eles queriam. Eles achavam, seremos como Deus, não precisamos de Deus. Eles ganharam autonomia. Vocês vão ficar agora de maneira que vocês não terão mais a minha presença. Deus visitava eles. Havia um encontro que Deus dava a esse casal. E agora eles vão ser autônomos, mas não mais no sentido que eles tanto desejavam, serem como Deus, ser além de Deus, aquém daquilo que a lei de Deus estabeleceu. Eles poderiam agora viver afastados, e eles assim colheram essa consequência. Notem que essa é uma relação onde apontou vergonha para esse primeiro casal. E essa vergonha passa justamente por desobedecer e quebrar a lei de Deus. Muito bem, caminhando. Eles decaíram da sua retidão original, ou caíram do estado de inocência em que foram criados. Retidão ou estado de inocência. Depois de pecarem, nossos primeiros pais perderam a sabedoria, a santidade, o amor, a bondade, os desejos piedosos. Enfim, a inocência. A própria imagem de Deus com a qual foram criados se tornou um borrão do original. Eles já não eram mais aquela coroa da criação, que Deus fez o homem para dominar todos os seres criados. Como escreveu Paulo, eles foram destituídos. Essa foi a maior perda desse casal. Destituídos da glória de Deus. Muito bem, Gênesis 6:5. Quem pode me ajudar lendo Gênesis 6:5? Perceba que nós estamos falando aqui agora, a partir desse momento, que essa relação da queda do homem, a condição que o homem agora possui é que todos estão destituídos da glória de Deus. Gênesis 6:5, o Senhor viu que todos os homens, é só para nós entendermos, claro que Deus já sabia, todos os homens foram colocados nessa condição. Eclesiastes 7:29, um texto bem intrigante. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Deus fez o homem como? Bom, reto. Agora, quem se meteu em muitos problemas? Na revista atualizada, ele se envolveu em muitas astúcias. O homem foi criado bom, perfeito. Perceba que o texto não diz, e Deus fez deles agora cheios de problemas. Não. Nós sempre falamos a respeito da soberania, da ação de Deus em criar, em governar por meio da providência e também a responsabilidade do homem. A teologia reformada, nós jamais vamos deixar de lado a responsabilidade do homem.
Tanto é que, se fosse a teologia que está aí fora, quando Adão e Eva pecaram, de quem deveria ser a culpa? Vocês não parecem que nunca frequentaram essas igrejas. De quem que deveria ser a culpa? Do diabo. Do diabo. O diabo teve culpa? Sim, mas somente a culpa é do diabo? Deus tratou quem? Homem e mulher. E tratou também a serpente e o diabo. Mas essa relação onde o homem ele é responsável pelos seus atos. É sempre difícil, fala, pastor, e Deus tem os controles? Tem, mas também não é fatalista, que nós somos bonequinhos, de maneira que vamos fazer tudo o que Deus determinou e de modo que nós não temos responsabilidade. Isso chama-se fatalismo. É a ideia de que não adianta fazer nada, porque está tudo determinado, eu não tenho responsabilidade com nada. Fatalismo. Não, não é assim. É algo que tem horas que a gente tem dificuldades. E tem horas que aparece cada exemplo claro na nossa frente. Por exemplo, Tiago diz que o mal, o desejo de ser como Deus, por exemplo, como foi no caso da serpente, do diabo, como foi no caso de Adão e de Eva, brota de onde? Dos maus desígnios, da onde? Tiago, capítulo 1, do coração do homem, da cobiça que é despertado no homem. Interessante isso, porque essa relação aponta para uma responsabilidade para seres morais. O diabo, o anjo de luz lá atrás, ele era um ser moral? Sim, ele tinha discernimento do que era certo e o que era errado. Adão e Eva eram seres morais? Sim, eles tinham discernimento entre o certo e o errado. E eles tomaram a decisão de agir contrariamente à vontade de Deus. Percebe isso? Que interessante? E ao mesmo tempo, como essa ação trouxe consequências tão sérias. Romanos 3, 23. Vamos lá. Como nós estamos numa aula de escola dominical, você pode levantar a mão aí, meu irmão, minha irmã, e a gente pode ouvi-lo, viu? Perguntar, fica à vontade, tá? Mas vamos caminhar um pouquinho mais, só para você ter mais munição aí, tá? Ô Márcio, segura só um pouquinho, vou te passar a palavra agora, viu? Cadê o microfone? Romanos, quem abriu aí? Que eu estou com a mão só, demorei aqui. Vamos lá, juntos, vamos lá juntos. Pois todos pecaram. E o quê? Carecem da glória de Deus. Vamos lá, mais um texto, Salmo 51, 5, na projeção para a gente ganhar tempo. Salmo 51, 5, vamos juntos? Salmo 51, 5. Eu nasci e em pecado. O que Deus está falando nesse texto? Que a mãe de Davi, por ter um relacionamento sexual com o seu pai, esse ato era o pecado? É isso? Que bom que vocês têm uma boa interpretação do texto. Deus não está falando a respeito que, olha, a minha mãe e meu pai, eles não eram casados, tinha um problema lá. Não, não é isso que o texto está tratando. O texto está dizendo, eu nasci na iniquidade. A iniquidade não é algo que eu vou produzir, ela já é inerente à minha natureza. E em pecado me concebeu a minha mãe. Os dois eram casadinhos. O pecado, ele tem relações de trazer problemas, inclusive para a sexualidade do homem. Mas o relacionamento sexual do homem e da mulher, no casamento, é abençoado por Deus. Então, o texto está apontando para uma condição do homem já nascer com a iniquidade presente no seu, podemos falar assim, DNA, né, na sua natureza. Romanos 3, 10. Vamos abrir porque é um pouquinho maior. Por favor, pega a sua Bíblia aí rapidamente.
Romanos 3, eu vou folhear aqui, verso 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 3:10. Como está escrito, não há justo. Quantos que não há? Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque quem? Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram o quê? Irmãos, presta atenção nisso aqui. O pecado de Adão, o pecado dos primeiros pais, não é apenas um pecado qualquer, como você e eu cometemos. O pecado dos nossos primeiros pais é o chamado pecado original, não porque foi o primeiro, iniciou, não somente, mas por causa desse pecado, eles foram os representantes, como a confissão diz, de imputar ao ser humano toda a condição de pecado, a natureza o quê? Pecaminosa. Quando o homem foi atingido pelo pecado? Lá em Adão, porque eles pecaram. E o que aconteceu com a natureza humana? Os filhos nasceram em pecado. Os nossos primeiros pais, eles foram representantes do pecado original. Mas esse pecado original, ele se estende a todo descendente de Adão e de Eva. Eu sei que talvez seja novidade, acho que para ninguém aqui, mas nós não viemos do macaco, tá? Nós viemos de Adão e de Eva, os nossos primeiros pais. E Mateus 13:13. Eu não vou ler todo o texto, você pode ler depois em casa. Aqui em Romanos 3, até depois o 19. Mateus 13:13. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não o quê? Ouvindo, nem o quê? Entendem. 14. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. E o quê? Opa, que interessante isso. Deus está dizendo, Jesus está dizendo que por meio do profeta Isaías se cumpre agora, no momento da obra missionária de Jesus, o seu ministério, ele está pregando, e aí tem um povo do lado. E os discípulos estão dizendo, pois é, parece que não são todos que recebem a palavra, né? Não são todos. E Jesus diz, não são mesmo? Não são mesmo? Por quê? Porque quem colocou eles nessa condição é por meio do Deus que decretou e que o pecado assumido pela natureza humana agora tem as suas consequências. Os homens ouvem e não entendem. Veem e não fazem discernimento. Eles estão diante do Cristo e se rebelam contra Ele, porque não podem se converter. O homem natural, o homem sozinho, não pode se converter da condição que o pecado original trouxe sobre toda a raça humana. Percebe isso? Vamos falar mais. Ô Márcio, meu irmão, por favor. Não talvez seja redundante, mas a pergunta. Assim, Deus não é autor do mal. E Adão foi criado perfeito, né? De onde é que ele surgiu a ideia de pecar? Exatamente. A boa pergunta, e nós temos pela palavra de Deus a resposta, né? Que até os irmãos, pastores, teólogos,
Deixa eu voltar aqui porque ela está para trás. Olha só, quem está com o capítulo 1 aí? Nossos primeiros pais, parágrafo 1º, né? Capítulo 6, parágrafo 1º. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás. É aonde a pergunta de $1 milhão, a origem do mal, né? Por que Satanás, o anjo de luz, Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, né? Por que ele se rebelou? Ele não tinha condição boa? Tinha ou não tinha? Aparentemente, pelos textos que a gente tem, poucos textos, viu? Tem muita gente afirmando textos assim, mas é difícil. Mas o que nós entendemos é que, de fato, ele tinha uma posição estável, tranquila. Mas ele era um ser moral, né, Márcio? O animal não é, né? O animal não tem discernimento em certo e errado. O homem e os seres angelicais, que faz parte aqui também Lúcifer, e aquela parte que se rebelou contra Deus. Eles eram seres morais. Então, eles tomaram uma decisão pelo mal. Eles tomaram uma decisão consciente. E o ser humano, olha que interessante. Nós não negamos a responsabilidade do homem. Não foi negada. Deus, inclusive, trouxe disciplina sobre o homem para a mulher. Mas nós vemos claramente pela palavra de Deus que foi uma astúcia da serpente, Satanás. Lá em Apocalipse 12, que nós lemos, quem que é a antiga serpente? Satanás. Então não tem dúvida. Não é só uma serpente falante, é o diabo. E ele tentou de maneira que propôs algo, né, Márcio? Propôs algo ao coração do homem. E de alguma forma isso encaixou como uma luva no miserável coração do ser humano. Eles eram perfeitos, mas tinham a condição de o quê? Nós usamos uma palavra há pouco tempo aqui. Isso. Qual é o único ser imutável? O que seria imutável? O poder de não mudar. Com a minha fala foi a melhor colocação. A condição de não mudar, de manter-se, por exemplo, Deus pode ser mau? Não. Porque o seu atributo, ele é bom. A condição do homem, feito à imagem e semelhança de Deus, perfeitos, mas não na condição de imutável. E essa relação, então, para nós, como imutáveis, se fôssemos imutáveis, jamais teríamos condição de falar algo contra, irmos contra, né, a vontade do Senhor, a vontade desse Deus. Fala, Dene, meu irmão, aqui na frente, aqui, ó, por favor. Rafa. Eu queria tirar uma dúvida sobre o pecado, considerando que o homem tinha a possibilidade de fazer o mal, de escolher o mal, e o homem é responsável pelo mal. Só que, anteriormente, Deus, como Criador de todas as coisas, Ele não deu a possibilidade do mal existir, então Ele não tem responsabilidade sobre o mal? Porque Ele poderia criar simplesmente sem a possibilidade do mal existir, criar tudo. Poderia, porque Ele é soberano. Mas Ele, na sua eterna sabedoria, para a sua própria glória, esse é o ponto, para a sua própria glória, permitiu. E é onde nós ficamos e descansamos. Por quê? A relação da entrada do mal é uma relação profunda e que nós temos uma resposta para trilhar. Quantas vezes a relação de ser o homem, por exemplo, na condição imutável. Então, o homem jamais teria condição de tomar decisões por si só. Mas Deus deu responsabilidade para o ser humano. Isso é importante a gente analisar. A responsabilidade não é tirada do homem. É por isso que essa relação aponta
para desdobramentos como consequência de você e eu nascermos na condição de pecadores. Porque por meio da nossa condição de pecadores, quis o Senhor, aprove o Senhor revelar a sua misericórdia enviando o seu Filho Jesus Cristo. Para ser o mesmo aquele, o segundo Adão, se por meio da natureza pecaminosa de Adão recebemos a condenação e fomos achados em pecado, por meio do segundo Adão fomos feitos justos, mediante a graça e a misericórdia do Senhor. É nesse sentido, Denner, nesse sentido. A relação, ela aponta um Deus que tinha o controle, mas que trouxe a responsabilidade para o homem. E a gente tem horas que a gente faz a relação de apontamento para a palavra e literalmente confia nela e crê nela, né? Porque ela faz sentido nesse sentido, ela aponta para aquilo que o Senhor mesmo iria revelar por meio do seu atributo, graça, misericórdia, né? A gente não consegue, é uma grande questão, né? A entrada do mal, a dádiva que Deus nos deu de sermos alcançados por Cristo, não nos faz, digamos, sem reflexão. Mas por quê? Nós temos o direito de pensar nisso. Quem pensa muito assim também é qualquer pessoa que não conhece o Evangelho. E a gente também continua pensando nisso. A gente tem a natureza humana pensante. Mas nós nos gastamos mais em dizer como Deus, por toda essa sabedoria dele, o mal entrou, nós não sabemos muitos detalhes, mas ele, o homem e o próprio anjo de luz que caiu, é responsável pelo seu ato, pelos seus atos, mas nós nos gastamos em bendizer e glorificar o Senhor, porque apresentou um plano de resgate para o homem, e de maneira que ele é glorificado, ainda mais do que era no Éden, porque lá no Éden tinha um culto, todo dia, louvor a Deus, a bondade de Deus, só que ele só conheceu a bondade de Deus. E agora a igreja aqui? Nós louvamos pela bondade e nós louvamos hoje à noite pelas misericórdias e pela graça. Então, é essa relação que aponta para aquilo que desdobra, né, do que aconteceu. Você chamou, Valdo? Pastor, eu comigo que tudo que está acontecendo aqui... Desde João Pessoa? De muito tempo. Desde lá? Desde lá. Ah, então tá bom, pode falar então. Então tudo que está acontecendo aqui é uma oportunidade para me tirar essa dúvida. A queda do homem não seria a alusão ao que aconteceu lá no reino celestial? Queda do homem? Sim. Será que se Deus tem decretado tudo antes da fundação do mundo, será que Deus não está dando uma oportunidade para que o homem... eu entendo assim que o Lúcifer caiu um terço das estrelas, né? E o meu entender assim, eu falo assim, poxa, se o homem caiu também, será que não seria a mesma alusão que aconteceu lá no reino celestial? Então, de maneira pedagógica, a gente pode entender a relação da rebelião de Lúcifer. A gente pode compreender que houve uma ação moral de ir contra a vontade de Deus. Surpreendeu Deus, Lúcifer, sendo rebelde? Deus podia não ter feito, tem tanto anjo bom, vai fazer bem fazer o diabo, mas não fez o diabo, porque ele fez quem? Ele fez Lúcifer, ele fez um anjo de luz, mas colocou nele a condição de ser mutável, ele pode mudar, e ele tomou a decisão. Quando acontece isso, qual é o enredo que se encaixa biblicamente? Ele vem tentar, quem é a coroa da criação? É Lúcifer? Deus fez o querubim, serafim, falou, nossa imagem e semelhança, foi isso? Deus fez quem a imagem e semelhança? O ser humano. E quando o Lúcifer viu tudo isso, porque ele era orgulhoso, arrogante, invejoso, o que ele tentou destruir? Já que eu não deu certo para mim, eu vou arruinar o plano, aquele que é o mais amado por Deus, no sentido de criação. Porque o mais amado por Deus é quem? O Pai. O Filho unigênito. Agora, na condição de criaturas, o homem, ser humano, ele era o mais amado. E o homem, quando ele foi tentado por Satanás, ele tenta de uma maneira que, da mesma maneira que ele foi rebelde contra Deus, ele se torna rebelde, trazendo uma proposta. Sejam rebeldes também.
Chega a ser até engraçado, entre aspas. Você fala, não é possível. Deus falando todo dia com eles e eles caem na armadilha de uma serpente falante, né? É algo realmente impressionante. Mas olha que ativou no coração dos primeiros pais: a cobiça. Se nós podemos, pensa bem, nós somos gerentes do jardim. Se a gente comer e a gente acreditar e for verdade que essa serpente está dizendo, nós vamos ser donos do jardim, né? Cresceu o olho. Os olhos dele estavam bem grandes. E essa relação. Então, Ovaldo, aponta um processo onde o homem foi tentado de maneira que a serpente traz aquilo que é da sua natureza, rebelião contra Deus. Tá? Vamos caminhar, porque senão eu não consigo passar para um ponto aqui importante para vocês também continuarem perguntando e falando, e nós vamos conversando. Tá? Olha só, para a gente caminhar aqui. Um ponto importante para nós. Destituídos da glória de Deus, aponta então uma condição que agora há uma corrupção radical. Na teologia, qual é o nome dessa área? A depravação? Só que quando a gente fala assim, traz a ideia de que as pessoas dizem assim, não, mas eu não concordo com a depravação total. Você precisa ver, o meu vizinho que não é crente, esticou o tapete na minha porta, estava dobrado, inclusive deixou ele mais limpo do que estava, sacudiu lá fora, trouxe, botou na porta da minha casa. Como é que pode o ser humano estar numa condição total de depravação? Não é uma questão? É ou não é uma indagação? A condição do homem, ela foi de maneira que o pecado produziu corrupção radical. Afetou quais áreas? Todas. O intelecto. A nossa mente está o que agora? Por meio de Adão. Os nossos pais nos legaram essa herança. A nossa mente está obscurecida, como diz Efésios 4:18. Anotem aí para vocês depois lerem em casa. A vontade do homem foi afetada? Como é que você acorda agora de manhã, bem assim de manhãzinha? É igual passar de frente à casa do salgado e a loja Fit. Fit não, como é que chama comida? Esse negócio que o Murilo gosta, só semente, só esse negócio. Natureza. Alimentos naturais. Eu passo de frente à loja que vende coxinha e eu falo, não, mas eu podia comer uma coxinha agora. Todo dia que eu passo. Aí eu me lembro, acabei de comer, estou até satisfeito. Eu passo em frente os produtos naturais, salada, tudo. É aquele gergelim, não, tem um negócio que a gente come lá, chia, linhaça. E aí eu falo assim, que vontade que eu acordei hoje de comer todas essas sementes. Alguém consegue fazer essa vontade todos os dias? Você faz por quê? Porque é natural, precisa, faz bem. O ser humano foi colocado numa condição que agora a sua vontade não é de agradar a Deus. Ele não agrada a Deus. Ele colocou quem está no centro? Quem? O próprio coração do homem. As suas vontades, as suas vaidades. Ele está no coração, ele está no centro do seu próprio coração. Então a vontade, João 5,40. Vamos pegar aqui Romanos 8,7, por favor, na projeção. Romanos 8,7. Porque a inclinação da carne, o que é carne? A natureza humana que nós recebemos de Adão. Ele não está falando se você é mais magrinho, mais gordinho, está falando da sua natureza carnal. O que nós herdamos de Adão é a nossa natureza carnal agora. Nós não somos mais seres espirituais no sentido de estarmos ligados a Deus. O que nós colhemos é a corrupção da nossa própria natureza. Olha só, a nossa vontade é afetada de modo que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Os nossos afetos, os nossos desejos são distorcidos. Vocês acham que sim ou não? Quem já deu um prato de comida para alguém?
Quando você está preparando o prato, você fala assim, tomara que ele goste, vou dar do bom e do melhor. Estou comendo lasanha. Para doar lasanha tem que ter um coração grande, hein? Porque normalmente você vai pegar o bolinho de arroz, está parado lá, né? Mas digamos que você pegou a lasanha. Falou, não, tem um pedaço aqui de contrafilé. Você parar para dar para o homem. Você para. Será que ele gosta de coca? Vou levar suco natural. E enquanto você sai da sua porta, da sua casa, até o portão, o seu coração, como é que ele fica? Como eu sou bom, hein? Cara igual eu é difícil encontrar, hein? Esse aqui tá com sorte, hoje achou a casa certa, hein? Tanta casa ruim para encontrar, encontrou a minha. E, ó. Tanto é que se o cara não comer tudo, a gente fica o quê? Com raiva dele ainda. Mas eu te dei do bom e do melhor, você ainda joga fora, né? A relação onde o nosso afeto, as nossas afeições, elas foram corrompidas. Porque no fundo, a natureza humana nossa quer colocar nós no centro. É por isso que a gente tem que falar, Senhor, que o Senhor seja glorificado. Se eu estou só um servo, e estou fazendo mais que obrigação. Mas o nosso coração, foi afetado. Perceba essa corrupção radical. Não tem uma área da vida do homem que não aconteceu agora a corrupção. Por isso que é a palavra destituídos da glória de Deus. Então também nosso corpo. Quem fica doente aqui? Fica até com a asinha quebrada. Não é? A gente fica doente. A gente fica passando por algumas dificuldades, muitas vezes que duram muito tempo. A condição do corpo humano é reflexo do pecado. A nossa, já falei domingo passado, todo mundo aqui está morrendo? Sim. Ninguém está aqui, nós estamos nascendo. Não, já estamos morrendo. Cada dia uma célula morre. Uma não, né? Centenas. Muito bem. Olha só, uma questão é essa. Está pequenininho, mas dá para entender, né? Dá para enxergar, acredito. Não significa que somos incapazes de fazer coisas boas no sentido civil. Aqui ele está evitando um mal entendido. A relação aqui está apontando o quê? O ser humano pode realizar boas ações de um para o outro. Exemplo, construir hospitais, socorrer pessoas que estão acamadas, vítimas de uma situação, educar os filhos em amor. Abra sua Bíblia em Mateus 7,11. O que diz o texto que Jesus disse? Olha só o modelo que Jesus apresentou aí. Olha que interessante esse texto. Qual é a condição do homem? Mal. O texto está dizendo isso, pecador. Mas vocês sendo maus, o texto diz, se o seu filho pede, lembra a passagem de Jesus? Pede um pão, você vai dar o quê? Uma pedra. Pede um peixe, você vai dar o quê? Um escorpião. Quem que faz isso? Você tem que internar, prender e falar assim, tá louco. Se nós que somos maus, está dizendo a natureza humana, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, então quando nós fazemos algo que é bom, não está dizendo, está vendo? Ele não está totalmente perdido, não. Não. Na verdade, isso é reflexo do quê? Da graça de Deus. Quem acha que o Hitler era terrível? Todo mundo. Quem acha que o Hitler, bem provável, gostava da mãe dele? Não é possível, né? Às vezes a peste era ruim mesmo, né? Mas é provável que ele gostava da mãe dele. Gostava do cachorro dele, talvez até mais que a mãe, talvez. Lembra que nós falamos a respeito da providência de Deus? Deus, quando Ele quer que o mal se estabeleça, é Ele que produz o mal diretamente? O que Ele faz a respeito daquele exercício que nós falamos? Ele tira o pé de onde? Tira a mão ou o quê? Tira o pé, né? Vamos falar a palavra certa. O pé, vamos pegar o automóvel. Ele tira o pé do freio e deixa o homem produzir o quê? Está no seu coração.
E quando ele quer dizer, não, aí a sociedade não vai conseguir se estabelecer. Como é que vai chegar os filhos do Luiz Gustavo aqui na igreja? Como é que vai chegar os meus filhos, os seus filhos, a crescer numa sociedade ordeira? Ele põe o pé. Ele intervém, refreando o mal. Isso se chama-se o quê? Graça comum. Graça de Deus de sustentar esse universo. Mas notem, isso não está apontando, Márcio, me lembrei da sua pergunta, não esqueci dela, lá atrás. Ele não está, o homem, produzindo algo que possa agradar a Deus. Pelo contrário, ele está refletindo, ainda que o homem caído como está, perdido em pecado, no controle desse Deus poderoso, em refrear o mal e estabelecer a sua graça sobre famílias que não têm conhecimento da natureza pecaminosa, que não sabem que Cristo é o segundo Adão que veio trazer agora a salvação, não sabem, mas que produzem o bem. Caminhando, a graça comum, uma bênção que Deus concede tanto a salvos quanto a quem? Qual é o exemplo maior desse? Que Deus dá a sua graça comum para todos. O exemplo bíblico. Deus manda, só chove lá, agora em agosto, está precisando de chuva, né? Só chove na sua casa, Márcio, tem lá aquela tanto de plantação, lá parece um sítio, bonito, cuidado. Só chove lá na sua casa, do barbeiro, cabeleireiro de baixo, não chove não? Chove nos dois. Isso é verdade. Porque aí eu já acho que é a graça de Deus sobre a sua vida, para gastar mais tempo cuidando, entendeu? Agora, notem, Deus manda chuvas sobre bons e maus. O seu filho estuda com um coleguinha que a mãe, nossa, é totalmente incrédula. E o seu filho convive com um menino de boa moral, bons costumes, graça comum. Fala, Eric. Essa indagação no Salmo de Asaf, que ele se incomoda por isso, na questão da graça comum. Verdade. Que ele não compreende a graça comum. Depois Deus se revela a ele e mostra de fato qual que é a diferença. Perfeito, porque exatamente, se a gente analisar bem, assim, mas que vantagem então, o cara, num frio desse, quem acordou 7h30 hoje? Tava frio ou não tava? A cama estava quentinha hoje. Misericórdia. Aí você fala, eu sou crente, o dia não é meu, é do Senhor. Ainda tem o dia dos pais ainda. Então você levanta da cama. Agora o ímpio foi pedalar às 5h30 da manhã, não tem nem frio. Ele não sente frio. Ele pega a bike dele, põe o capacete e vai embora. Quis saber de dia do Senhor coisa nenhuma. E aí você fala, mas olha para você ver, Deus cuida dele, dá livramento, protege, cuida. Salmo 73, né? Asaf ali falando, a relação de observar que o ímpio que não conhece a Deus vai bem, parece que não tem cuidado com nada e Deus cuida. Opa! Mas o final aponta uma relação que o ser humano, se ele está na condição de pecador, ele está numa condição de depravação total. Ele pode produzir atos bons, mas é a graça de Deus sobre ele, mas a condição ele está afastado de Deus. Ele está na condição de depravado, a condição dos seus afetos, seus sentimentos, sua vontade, tudo, seu corpo está na condição de depravação. Não há nada de bom, ainda que haja ações de maneira graciosa sobre a vida dos seres humanos. Caminhando aqui, a questão do problema não é a qualidade externa das obras, mas a motivação e o alvo delas. Mesmo a boa ação de um descrente carece de fé em Cristo. É ou não é? Ele não conhece Cristo. Paulo vai dizer aqui que não é fruto de fé, é pecado. A relação de quando nós não fazemos, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Olha o que diz. Qual é a finalidade que tem que ser todas as ações do homem? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem... Quem faz isso? O crente, exato. O que não é crente, no entendimento bíblico, ele vai dizer, eu sou bom mesmo, né? Eu sou ótimo. O cara está comendo, bebendo, dizendo, Senhor, obrigado.
O Senhor é tão maravilhoso, misericordioso sobre a minha vida. Por isso que eu vou no domingo servir ao Senhor, porque é dia do Senhor. Por isso que eu leio a Bíblia. Ele tem uma relação de dependência. Ele glorifica a Deus em tudo que faz. O descrente não faz isso. Ele não tem essa relação revelada no seu coração. Ele faz porque é graça de Deus, mas não tem a condição salvífica. Falta a ele a fé salvífica. Mas esse é um outro assunto, a gente só vai caminhar aqui para alguns detalhes. Olha só, o homem natural não é um monstro absoluto, mas está incapacitado espiritualmente. Quando os olhos daqueles primeiros pais se abriram, foram colocados na condição de natureza. Eles agora possuem o coração, o centro das suas emoções, o centro do seu ser, afetado pelo pecado. A solução, João 3,3, a solução está como? Como é que a sociedade quer responder os problemas morais da sociedade? Por exemplo, qual é a resposta da sociedade para educar, já falei a palavra, né? Para preparar as crianças? Qual é a melhor condição para resolver o problema da sociedade brasileira? Qual é? A boa educação. Ô Luiz Gustavo, você acha que lá, qual que é o maior IDH hoje no mundo? Não me lembro agora. O Canadá é bem alto, né? Acho que o Canadá está bem para trás, mas é alto também. Vamos pegar a Suíça? Eu pergunto para os irmãos, lá tem problemas? Pode ser, pastor, não tem os problemas sociais que às vezes a gente tem aqui no contexto do terceiro mundo, mas tem problemas. Islândia, olha lá. Agora notem, o que o ser humano precisa em primeiro lugar é a formação educacional. Por que nós estamos aqui trazendo nossas crianças? Inclusive elas imitam os pais. Porque nós entendemos que a primeira coisa que uma criança precisa saber é que ela nasceu em pecado. E que Jesus Cristo, ela nasceu num lar que apresenta o Evangelho a ela, e que ela pode ter a melhor formação em Oxford, ela pode ter a melhor formação, que ela pode chegar a PhD, se ela não tiver o entendimento que ela é pecadora, e que precisa se arrepender dos seus pecados, e que precisa de Cristo, ela não tem a maior e melhor transformação que uma criança pode experimentar. É esse o ponto, a necessidade do Evangelho, porque o homem nasceu em pecado e eles são bonitinhos e já faz birra bem feinha, põe os dedinhos nos olhos dos outros, não cuida para ver se não faz, porque a natureza é pecaminosa. Então, amados irmãos, João 3,3, olha lá, em verdade lhes digo, se alguém não nascer de novo, quer dizer o quê, meus irmãos? Como chama o homem lá que estava conversando com Jesus? O Nicodemos falou assim, eu vou entrar de novo na barriga? Eu acho que Jesus é muito paciencioso, né? Fala, não entendeu nada, hein? Você tem que nascer de novo do Espírito. Reconhecer que você é um pecador. Se nós não nascermos de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode ter a melhor formação, pode ser a família sangue azul, mas um dia não experimentará do reino do Senhor Jesus para a sua eterna glória e louvor. Conhecia a lei. A lei não tem poder para isso. A lei tem poder para fazer o quê? Mostrar o nosso pecado. Ela revela o nosso pecado, mas ela não pode salvar o homem. Muito bem. Uma frase do Pink, um autor, A.W. Pink, o homem sem Cristo pode ser moral, mas não pode ser santo. Que interessante isso. Santo aqui no sentido de separado para Deus. Quando você vem adorar o Senhor aqui no culto hoje à noite, Henrique, Deus recebe a sua adoração? Sim. Mas por quê? Porque você me contaram, você é um pecador. A Bíblia que me contou. Mas Deus recebe a sua adoração? Porque qual condição o Henrique está em Cristo? Justo. Por meio do sangue de Cristo foi pago o preço dos pecados do Henrique. E por meio desse sangue que pagou o preço dos pecados, a condição do Henrique agora é de justo. Ele é o quê?
santo diante de Deus. Deus não enxerga você e fala assim, o Vitor deu um tropeção essa semana, hein? Afastado da minha presença. Ou o Júlio, voltou, está firme, mas esses dias não. Então, afastado. Aqueles que são do Senhor e creem em Cristo Jesus, têm a condição agora de justificados mediante a obra de Cristo no Calvário. Olha que dádiva que nós temos. Então, agora, nós temos, sim, o discernimento. Olha, pessoas que têm moral, mas não são justificadas em Cristo. Para terminar, uma pergunta aqui, eu vou deixar para domingo que vem. Mas você tem que responder, não é possível. Somos pecadores porque pecamos? Ou pecamos porque somos pecadores? Você não peca por apenas imitação. Eu vou imitar o Adão. Eu vou querer imitar. Vou falar, deixa eu ver se falta. 3 minutos, vou falar. Tem uma definição chamada pelagianismo. O homem nasce neutro e pode obedecer a Deus sem a graça. Quem concorda? Vou botar uma fogueira aqui para fazer hoje. Não, ninguém concorda. Semi-pelagianismo. O homem dá o primeiro passo, Deus completa com a graça. Charles Finney é um bom autor aí desse contexto. O arminiano, o que ele pensa? A gente pode depois trabalhar esses conceitos. O homem incapaz sem a graça. Eles acreditam na graça, previamente. Contudo, essa graça de Deus pode ser o quê? Resistida. É aquela, Deus me alcançou, mas eu resisto a Deus. Eu não vou aceitar essa palavra, não vou aceitar Jesus. Não vou aceitar. E a visão reformada? O homem, na condição de ter herdado em Adão, olha a responsabilidade dos nossos primeiros pais. Nós fomos feitos pecadores em Adão. Essa condição não é aquilo que eu faço, aquilo que eu sou. Então nós entendemos que o homem está morto nos seus, Efésios 2? Delitos e pecados. Deus inicia o despertamento no seu coração para que você o conheça. E você é despertado e Deus coloca no seu coração a própria fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de quem? De Deus, de Cristo. Então olha só que interessante, o homem morto no pecado, Deus inicia e completa a salvação pela graça. Qual graça? Irresistível. Quando o Senhor chama, Ele traz. Só que tem um detalhe, por que isso? Porque esse conceito pelagiano, ele diz assim, não, o homem pode não pecar. Como que pode não pecar? Pelágio foi refutado, ele foi declarado como herege. Como é que o homem pode viver sem a graça de Deus, Pelágio? O semi-pelagianismo, não, teve um erro aí, mas há o seguinte, o problema do pecado original trouxe depravação, mas o que acontece? Essa depravação não é total. Tem uma parte no homem que ainda é boa. E ele pode responder ainda a Deus. Por isso que quando tem a pregação, ele ainda responde a Deus. A gente entende assim? Não. A gente entende de maneira diferente. O arminiano pensa, a graça é uma decisão final nas mãos do homem, não de Deus. Também está errado. E o calvinismo, a relação reformada, apresenta uma salvação 100% por meio da graça. Pela graça vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu não vou ter tempo de abrir agora o texto, mas lá em João, deixa eu ver se o texto, não peguei, depois eu vou pegar. Lá em João, o Evangelho de João diz assim, se o Pai não os trouxer, ninguém pode, a melhor palavra é, ninguém pode ir ao Pai, se assim Ele mesmo não revelar a mim, a vocês. O texto está dizendo, a ação de Deus em salvar, ela é toda centrada no próprio Deus, parte dele. Por que eu estou dizendo isso? Para você perceber a profundidade do lamaçal que nós caímos. Tem gente que fala assim, mas eu nunca fui para um lugar de baixa moralidade, eu nunca produzi nada de mal, eu nunca fui um filho rebelde, mas ele não entendeu
que a nossa natureza em Adão foi totalmente arruinada e nós agora temos uma natureza rebelde contra Deus.